Oi, pessoal, bom dia. Eu vou dar sequência à explicação de conteúdos ali sobre os governos liberais e democráticos do Brasil. Ainda quando a gente estava com aula em sala, eu falei com vocês sobre o último mandato ali do Vargas, né, até o suicídio dele em agosto de 54. Então agora eu vou falar com vocês sobre quem assume a presidência em 54. Depois eu vou falar num outro vídeo sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Num outro vídeo eu vou falar sobre o governo do Jânio Quadros e, por último, o João Goulart até 1964, até o golpe civil-militar. Tudo bem? Então, após a morte do Vargas, quem vai assumir vai ser o presidente Café Filho, que era vice de Vargas. Só para relembrar aqui, gente, o mandato presidencial era de 5 anos e não tinha reeleição, certo? E se votava tanto para presidente, como também votava separado para vice-presidente. E o Café Filho e o Vargas nunca tiveram assim, um bom alinhamento ideológico, mas né, ele vai assumir agora. Depois nós vamos ter o Carlos Luz. Olha só, gente, esse período aí, ó, tá? De 1 ano e pouquinho, nós vamos ter, ó, o presidente Café Filho. Nós vamos ter o presidente Carlos Luz, que provavelmente vocês não ouviram falar sobre ele, tá? A gente vai falar hoje. E o presidente Nereu Ramos, que também a gente não fala, certo? Vamos lá. Após a morte do Vargas, ele assumiu. Qual que era a característica, o perfil do Café Filho? Ele era considerado um político conservador. A gente lembra que do contexto que a gente está falando aqui é Guerra Fria, tá, gente? Ele tem um alinhamento com o capitalismo estrangeiro, principalmente com os Estados Unidos. Lembra que o mundo está naquela divisão de polaridades, né? Isso aí. Ele já alegava desde sempre que ele não tinha pretensões políticas, ou seja, que ele não iria se candidatar mais a nada, né? Não se identificou com a política, etc e tal. Ele assume num período de grande instabilidade política, porque se vocês forem lembrar o que nós já estudamos no governo do Vargas, vai ficar bem claro que nesse último mandato, no último ano do governo do Vargas, ele basicamente não consegue governar, né? Ele está afundado em crises políticas, a UDN massacrando, uma oposição, uma loucura o Brasil está nesse período. Então ele assume com o Brasil com uma inflação altíssima e um grande déficit na balança comercial. O que é o déficit? O Brasil estava gastando mais do que estava arrecadando, tá? Então ele vai propor algumas medidas para tentar solucionar isso. Ele vai incentivar muita entrada de empresas multinacionais, que é uma característica que a gente vai ver em todos esses governos aqui até o regime militar que a gente vai falar. Ele vai impor uma limitação de crédito, ou seja, vai diminuir os empréstimos, certo? Porque não adianta você ficar liberando empréstimo num país em crise, com inflação altíssima, que o banco não vai ter a devolutiva desse dinheiro depois, né? E vai gerar mais crise ainda. Corte nos gastos públicos, né? E ele vai implantar essa criação de uma taxa única de energia, que a gente paga até os dias de hoje. Ele faz isso como uma tentativa de arrecadar mais verbas, certo? Não vai solucionar muito o problema do Brasil, não. E é ele também que implanta a retenção automática do imposto de renda no salário. Vocês ainda não sabem o que é isso, mas provavelmente vocês têm os pais aí, funcionário público, ele tem esse desconto na folha, tá? Do imposto de renda. Gente, tá uma crise muito grande, porque no mês de outubro vai ter as eleições. Quem vai vencer no meio ali de um conflito tudo vai ser o Juscelino Kubitschek, certo? No meio daquele conflito, aquela briga entre partidos, o Café Filho sofre um infarto, né? Ele infartou, vai ter que sair do governo. Ele se afasta. E aí que a gente vai começar uma briga muito grande. Então a oposição começa a tentar criar mecanismos para que o Juscelino Kubitschek não assuma o poder. E agora, né, nós vamos ter uns outros conflitos. O que fazer a partir de agora? Né? Qual vai ser a solução para o Brasil agora? Gente, vai assumir o presidente da Câmara dos Deputados, o Carlos Luz, certo? Só que o Carlos Luz, ele entra para a história do Brasil, tá? Ele fica famoso por uma coisa que não aconteceu com mais ninguém, só com ele. Ele vai ser acusado de tentar criar mecanismos de colocar o Juscelino Kubitschek no poder em 55.
Então ele vai sofrer um golpe militar e o governo dele dura 3 dias. Por isso que ele é muito famoso, né? Porque o governo de menor duração do Brasil é o governo dele. Certo? Adeus. Bye bye. Não deu nem tempo dele criar medida nenhuma. Certo? Depois dele, nós vamos ter um outro presidente, né? Quem será? Quem será? O Nereu Ramos. O Nereu Ramos assume em novembro de 55. Ele deve governar, né? E vai conseguir governar de novembro até 31 de janeiro de 56, quando o Juscelino Kubitschek assume o poder, tá? Gente, vocês podem até pensar assim, mas não é tão importante. Mas entendam o contexto das agitações políticas que nós temos. Lembra que eu falei pra vocês que tudo tava caminhando no Brasil ali pra gente já ter um golpe militar no governo do próprio Vargas, né? Só que como ele se mata, né, isso fica adiado, isso vai acontecer. Então, o Brasil tá com muita instabilidade política. Essa polaridade, capitalismo, comunismo aí tá muito aflorado nessa época e ainda vai piorar muito, tá bom? Se ficou alguma dúvida sobre essa explicação, vocês mandam no meu privado aí que eu vou esclarecer para vocês.